Oi, gente! Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa primeira aula de introdução aos princípios de proteção radiológica. Nós começaremos essa aula a partir do ano de 1998. O que aconteceu de importante em 1998? A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicou a portaria de número 453/453. Essa portaria, ela visa definir as diretrizes de proteção radiológica. Professor, mas o que tem a ver a Anvisa com a radiologia? A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela tem como função controlar a produção de serviços ou produtos que tenham impacto na saúde da população. E a radiologia é um serviço prestado dentro das instituições de saúde que tem impacto direto à saúde da população. Por isso, foi necessário em 1998 reunir critérios e normas de proteção radiológica para que todo o território nacional pudesse utilizar a radiação na saúde de forma mais segura possível. A gente vai começar o estudo dessa portaria através dos 3 princípios definidos por ela de proteção radiológica. Esses princípios são o princípio da justificativa, o princípio da otimização e o princípio da limitação de dose. O que vem a ser o princípio da justificativa? Esse princípio implica que qualquer atividade que utilize radiação deve ser realizada desde quando ela possa ser justificada, levando em consideração os benefícios que essa atividade pode produzir à população que vai estar em exposição à radiação. Por exemplo, na saúde, pensando em diagnóstico, qualquer exame diagnóstico por imagem que utilize radiação deve ser realizado, mediante a pedido médico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o pedido médico é a justificativa da realização desse exame. Por isso, é importante que no pedido conste os dados do paciente, o exame que o médico solicita e por que ele está realizando, por que ele está solicitando, na verdade, esse exame. O porquê? Porque ele entende que, ao realizar esse exame, e conseguir detectar ou não uma patologia, esse paciente vai obter algum tipo de benefício. Como ele faz, então? Como o profissional faz essa justificativa? Através do HD, que seria a hipótese diagnóstica, ou do CID, informando o CID lá também no pedido médico. Okay? Esse é o princípio de justificativa. O exame está sendo solicitado, vai se utilizar a radiação para realizar esse exame, porque tem como interesse obter um benefício através da utilização da radiação. Portanto, no país é proibido a realização de exames ou atividades que envolvam a radiação sem que exista uma justificativa para isso. Voltando lá para a área de diagnóstico por imagem, a gente precisa saber que os profissionais habilitados a realizarem essa justificativa através do pedido ou da solicitação de exame são os médicos e os dentistas. Esses são os 2 profissionais que podem realizar o pedido de exame. Existe aí uma certa dúvida enquanto ao enfermeiro. O enfermeiro ele pode solicitar um pedido de exame dentro da radiologia? Em alguns casos, sim. Quais casos? Os casos em que existe um protocolo interno definido pela instituição de saúde que permita que o enfermeiro faça essa solicitação, quando existe ali algum cuidado direto em relação a pacientes em observação, por exemplo, ou hospitalizados, e que são alguns exames específicos. Mas isso só pode acontecer quando a instituição de saúde tiver um protocolo interno definido, ok? Bom, o próximo princípio é o princípio de otimização. O que significa o princípio de otimização? Esse princípio, ele nos orienta a realizar exposições à radiação sempre com o menor nível de radiação. Então, qualquer exposição à radiação ou qualquer exame que for ser realizado com radiação deve ser realizado utilizando sempre os menores níveis de radiação.
Isso tem a ver com o princípio ALARA, que significa tão baixo quanto possivelmente exequível. Então, nós, profissionais da radiologia, deveremos trabalhar com técnicas de exposição de radiação sempre as menores possíveis, desde que elas também não influenciem na qualidade do exame que vai ser realizado, ok? Algumas dicas, né, para que a gente possa, na prática, utilizar esse princípio de otimização, tem a ver diretamente com o nosso trabalho operando o equipamento, né? Então, pensando no raio-x, numa radiografia, a gente precisa utilizar, então, sempre o menor tempo de exposição, o menor KV possível, utilizar o fator, o book, né? O chassi lá dentro do book, não diretamente na mesa ou em contato direto com o paciente, né? E, enfim, existem outras possibilidades também de otimização de dose dentro do setor. E por último, o princípio de limitação de dose. Em alguns textos vocês vão encontrar a palavra limiar de dose. O que significa isso? Através do estudo da sensibilidade dos tecidos biológicos à radiação, foram estabelecidos valores de doses que são seguros para cada tipo de tecido biológico, né? Então é estabelecido um limite de dose, né? E aí, ultrapassar esse limite pode significar um risco à saúde do paciente. Mais para frente, a gente vai trabalhar outros dois conceitos que estão relacionados aos efeitos biológicos da radiação. E esses conceitos, que são os efeitos determinísticos e estocásticos, que nós veremos na próxima aula, têm relação com esse fator de limiar de dose, de limite de dose. Bom, por enquanto a gente vai ficar por aqui, mas eu vou deixar algumas referências para que vocês busquem mais informações. Por exemplo, se você quer saber quais são os limites de dose seguros de exposição do paciente e até do trabalhador em radiologia, eu vou deixar o portal, o site que vocês podem encontrar as normativas da CNEM. E lá vocês encontram todos os valores que são atualizados, inclusive, por esses órgãos. Bom, então, por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau!